Êxodo capítulo 10, versículo 25 e 26, você achou aí? Diz assim: respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que chegamos lá. Você pode repetir comigo dizendo assim: nem uma unha, fala forte, nem uma unha ficará. Deus, colocamos esse momento em tuas mãos, na tua palavra. Fala com a gente, ministra aos nossos corações, que o teu Espírito tenha liberdade para agir, no nome de Jesus, amém. Queridos, eu não vou tomar muito tempo, mas eu preciso que você tenha a sua atenção, para que você não perca nada. Nós estamos diante de um texto que diz a respeito da saída do povo do Egito para fora do Egito. Quando a gente pensa, provavelmente a grande maioria das pessoas já ouviu essa história do povo saindo do Egito, passando pelo deserto até chegar em Canaã, como que Deus enviou 10 pragas sobre o Egito para poder sacudir a terra do Egito, para libertar o povo. Provavelmente você já ouviu que Moisés foi o libertador e você já conhece toda essa história. Mas dentro de todo esse contexto, entre o período de 10 pragas que é lançado sobre o Egito, acontece uma negociação, acontece uma conversa, acontece todo um trâmite que vai sendo feito entre Moisés e Faraó, e ali está revelada uma grande batalha espiritual. E com base nisso, eu quero conversar um pouco com vocês justamente sobre essa questão. Mas antes de entrar propriamente nesse momento onde existem essas propostas, e se eu tivesse que dar um tema, seria as 5 propostas para essa mensagem, para que a gente possa entender que durante essa conversa existiram algumas propostas, e a gente vai perceber que são propostas. Negociando com a gente vai perceber que de vez em quando a gente é envolvido e a gente está sendo até mesmo negociante das nossas famílias e de algumas coisas. E eu pedi para você responder, repetir essa questão de que nenhuma unha ficará, porque essa é a proposta de Deus para nós. Nós não podemos deixar nenhuma unha no Egito, nada, nem um pedaço de unha vai ficar no Egito. Você concorda com isso? Você vai entender até o final. Antes da gente começar a entrar literalmente na mensagem, deixa eu passar algum simbolismo para você. O Egito, ele simboliza o mundo. Faraó simboliza Satanás e seus demônios. Israel, o povo que estava escravo, simboliza a nós e as pessoas que são escravizadas. Moisés simboliza Jesus. O deserto simboliza a caminhada que nós precisamos atravessar e as dificuldades que a vida nos apresenta. Canaã simboliza a terra prometida. E aí, quando a gente pensa sobre todas essas coisas, a gente agrupa tudo isso, significa mais ou menos o seguinte: existe um povo que está preso, que é escravo no mundo, e esse povo está pedindo libertação. Esse povo está pedindo para que um Deus o liberte, sair de debaixo de um domínio e de fazer as vontades do diabo, clamando para ser liberto. Deus viu a necessidade desse povo e enviou o Senhor Jesus para destruir o poder que Faraó tem sobre esses escravos, dando-lhes liberdade para poderem sair do mundo e conduzi-los no caminho para o céu. Então, quando a gente pensa sobre todo esse simbolismo, a gente percebe que existe uma batalha espiritual. Existe uma guerra espiritual pela sua vida, pela minha vida, uma batalha que acontece todos os dias e lá fora principalmente. Faraó está dominando as pessoas, precisou de Jesus vir como libertador para se levantar, para destruir o poder que Faraó tinha sobre as pessoas, para que essas pessoas tivessem condição de ser libertas de uma guerra espiritual. O inimigo, ele sempre vai fazer coisas semelhantes a Deus para confundir a gente. Ele sempre vai querer sugestionar alguma coisa para parecer que é de Deus, para sugestionar que é de Deus, porque de vez em quando ele faz algumas coisas parecidas, algumas coisas semelhantes. Por exemplo, a gente sabe que Deus é trino,
A Bíblia diz lá em Apocalipse que vai se levantar uma trindade satânica para poder guerrear. A gente sabe que Jesus se ofereceu uma vez por todas para nós e para nos salvar, e até hoje o inimigo ele oferece qualquer tipo de sacrifício para tentar fazer com que você fique preso. Então tem uma série de coisas. Outra coisa que é interessante a gente perceber que no início da libertação, a sensação que a gente tem é que tudo fica mais difícil, tudo parece que aperta mais. Eu já ouvi pessoas dizerem o seguinte: pastor, quando eu era do mundo não era tão complicado assim. Quando eu era lá do mundão lá, as coisas eram mais fáceis. Depois que eu vim para a igreja, parece que tudo fica mais difícil. E é exatamente isso que acontece. Por quê? Porque está havendo uma batalha espiritual pela sua vida. E aí nessa batalha é onde as coisas se intensificam. A Bíblia chega a dizer que Faraó mandou o povo produzir a mesma quantidade de tijolos, só que não mais daria o material. O povo tinha que buscar o material, colher o material e fazer a mesma quantidade de tijolos. No começo dessa negociação, tudo ficou muito apertado para o povo. E é exatamente essa sensação que a gente tem quando a gente passa de ser escravo para livre. Tudo fica mais difícil, as batalhas se intensificam mais. Aquelas pessoas que não nos perseguiam começam a virar o rosto para nós. Acontecem perseguições, as coisas em casa começam a quebrar, começam a queimar. Tem um monte de coisas que vão acontecendo que quando a gente para pensar, você fala: cara, isso não é natural, não pode ser, não tem como ser. E aí, com a revelação bíblica, a gente passa a perceber é espiritual, e a gente começa a guerrear de maneira espiritual. E aí, quando a gente para perceber isso, a gente entende que a partir da quarta praga, os magos do Egito já não conseguiram mais repetir os milagres. Isso me faz entender que vai chegar um tempo na sua vida, na minha vida, em que a gente vai conseguir ter discernimento das coisas de Deus tão claro que a gente vai conseguir perceber: isso aqui é o inimigo que está fazendo, isso aqui eu não caio mais, desse jeito eu não ando mais. E aí, dentro desse contexto, a gente percebe que foram oferecidas 5 propostas antes de Faraó libertar o povo. E a primeira proposta está em Êxodo, capítulo 8, versículo 25, que diz assim: chamou o Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. A primeira oferta de Faraó para Moisés foi o seguinte: olha, vocês podem até oferecer sacrifício ao Senhor, vocês podem até se converter, vocês podem até ir para a igreja, pode ir, vai para a igreja, mas fica aqui comigo, fica nessa terra, fica por aqui. Qual que é a proposta do inimigo? Você pode até frequentar e ir para a igreja, vai para a igreja, mas não sai do mundo não, é? Para que vai sair do mundo? Fica aqui, caminha aqui comigo, vai para a igreja lá no domingo, mas terça-feira você não vai para a igreja no domingo, mas sábado vai lá pro show lá, doido lá. Domingo você vai, mas depois tem os negócios aí que você vem, tem os bailes, tem os negócios. Não precisa de você sair daqui de dentro, não precisa de você sair do mundo. Para que sair do mundo? Tudo lá fica mais difícil. O povo chato, o povo que não joga bola, o povo que não faz nada, o povo que não come direito, que faz jejum 21 dias ficando sem comer. Para quê? Moisés, você pode ir, mas depois vocês vão voltar para cá. A primeira proposta é: ofereçam sacrifícios, mas ofereçam aqui nessa terra. A primeira proposta que o inimigo faz contra as nossas vidas e para as pessoas que estão sendo libertas e principalmente para a família, é que você pode até ir, ou melhor, vir para cá, ficar aqui, achar a palavra legal e tudo, mas você não consegue sair de lá, você não consegue largar o mundo, você não deixa o mundo, apesar de você já ter sido liberto. Essa é a primeira proposta. A Bíblia diz lá em Tiago que não dá para andar assim. Tiago 4,4 diz infiéis, em algumas outras traduções dizem adúlteros, mas diz: olha, não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Entenda mundo, querido. Quando a gente fala mundo, mundo não é as pessoas lá fora, mundo não é
ali fora depois da igreja. O mundo é todo um sistema. O mundo é todo um tipo de sistema que existe, que vai conduzindo as pessoas a se afastarem de Deus. Jesus falou para os discípulos: eu não oro para que o Pai vos tire do mundo, porque se fosse assim, eles teriam que tirar vocês daqui. Mas eu oro para que vocês sejam fortalecidos. Quando a Bíblia fala sobre nós sairmos do mundo, está falando para que a gente tenha uma renovação da nossa mente, para que a gente não se submeta ao sistema que o mundo oferece. Tem coisas, irmãos, que a gente vê que é totalmente, não tem nada a ver, mas tem outras coisas que não. E aí, quando a gente começa a sair disso, a nossa mente vai sendo renovada, e a gente precisa perceber que existem coisas que eu não posso mais fazer lá, porque eu não sou mais escravo, eu não sou mais de lá, agora eu estou tomando outra decisão. Então, essa é a primeira proposta do inimigo. A segunda proposta está em Êxodo, capítulo 28. Ele diz assim: então disse Faraó: deixar-vos ir, para que vocês ofereçam sacrifício ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que saindo, não vou muito longe, e orem também por mim. A segunda proposta de Faraó, quando ele faz para as pessoas que estão em processo de libertação, ou saindo do mundo, é: vocês até podem ir para a igreja, tá? Podem até ficar lá, podem se envolver com alguma coisa, vão mais vezes no culto, vão no GC, mas ó, não vai muito longe não, não se envolve muito não, não devolve dízimo não, não entra para lugar nenhum, não se batiza não, pode ir, vai frequentando, não se aliança com ninguém não se torna membro não, vai indo, mas não fica muito longe não. E outra coisa, é o que ele está dizendo no texto: ore também por mim. Sabe o que o Faraó está pedindo? Continua tendo contato comigo, continua se lembrando de mim nos seus momentos, continua lembrando das coisas que eu estou te dando nos momentos que você estiver lá. Existem muitas pessoas que elas vêm para a igreja, mas elas não conseguem se envolver completamente, porque a mente ainda está presa lá. Ainda tem coisas que lá, eu fico impressionado, irmãos, com pessoas que contam o testemunho da vida no passado com tanta alegria e orgulho, que eu fico com a sensação de que quando ele se converte, ele se arrependeu de ter se convertido. Você já teve gente assim? Conversa assim? Pessoas chegam para ele e falam: Isaac, ó, te falar, na época do mundo, rapaz, eu pegava a mulher, quase que como se fosse uma sentença de morte. E eu fico às vezes me indagando: será que não era melhor o miserável estar lá ainda? Porque às vezes a sensação que tem que a mentalidade fica lá, fica presa com as coisas de lá, fica dando legalidade para lá. Aí em alguns casos tem até algum tipo de contato, ouve a voz, obedece mais o inimigo do que o próprio Deus, dá legalidade mais à carne do que ao próprio Deus. E aí essas pessoas, elas estão no processo de libertação, mas elas não conseguem perceber isso. E aí, ao invés de elas virem, não, elas aceitam esse tipo de proposta. Então a primeira proposta é: sirvam, pode até ir lá, mas fica aqui me servindo. A segunda proposta é: vão, mas não se envolvam muito. Vocês podem ir domingo e terça, já estou liberando vocês, que é o culto lá, mas não se envolve muito não. E ó, vamos continuar tendo contato aqui com as coisas. E aí a gente entra na terceira proposta. Eu estou correndo um pouquinho por conta da Santa Ceia. Êxodo capítulo 10, versículos 9 e 11 diz assim: ó, vão, mas só parte da família, alguns vão ficar comigo. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: se servir ao Senhor vosso Deus, porém, quem vai? E aí Moisés disse: haveremos de ir com nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos e filhas, com nossos rebanhos, com os nossos gados, tudo iremos, porque nós temos que celebrar festa ao nosso Deus. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, pois tendes conosco mais intenções. Não vou deixar não. Ó, não há de ser assim: vão somente os homens, sirvam ao Senhor, pois isso é que vocês estão me pedindo. E expulsaram Moisés da presença de Faraó. Sabe qual que é a terceira proposta? Olha, eu até deixo vocês irem, mas não vai ser toda a família. Eu vou prender parte de vocês.
parte de vocês vão ficar comigo. No contexto aqui, Faraó liberou os homens, porque os homens tinham esse serviço sacerdotal, e aí eles iriam servir ao Senhor. Mas se eles fossem para ser libertos, eles iriam deixar a família, iria deixar a esposa, deixar os filhos. E a proposta que o inimigo faz muitas vezes para a gente é essa: olha, você pode até se converter, mas seu marido não se converte, seu filho não se converte, são meus, não vão ficar comigo, eu não libero eles, suas crianças não vão. Irmãos, quando eu fico pensando nisso, eu consigo perceber claramente como que existem pessoas que elas se convertem, elas deixam de batalhar pela família, como se, por exemplo, uma família que está toda errada. Ei, não, seu filho é do Senhor, seu marido é do Senhor, a sua esposa é do Senhor, e cabe a você, como líder na sua casa espiritual, lutar por eles, brigar por eles, e não aceitar que o inimigo continue fazendo propostas e seduzindo a sua família. Até quando a gente vai deixar Satanás enganar os nossos filhos? Até quando a gente vai deixar Satanás fazer a cabeça dos nossos filhos nas faculdades, irmão? Tem gente que é crente, fiel a Deus, quando vai para a faculdade, pisa na bendita faculdade, o cara se desvia e fica doido, fica maluco. Por que é que a gente deixa isso? Por que é que a gente não batalha mais? Às vezes a gente cansa, mas eu quero motivar você nessa noite a não permitir que o diabo continue oferecendo coisas lá, te dando propostas, mas que você se levante para lutar. Eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor, e é você quem tem que se posicionar, porque a oferta faz. Quem é vendedor sabe o que eu estou falando. Eu chego para você e te faço uma oferta. Você vai comprar ou não a minha oferta se você quiser, mas cabe a mim te oferecer. E o grande problema é que tem gente aceitando as ofertas que o inimigo está fazendo. Não luta pela família, não guerreia pelo marido, não guerreia pela esposa, não ora, não jejua, continua vivendo a vida da mesma maneira, do mesmo jeito. E aí as batalhas vão ficando cada vez mais intensas. Porque quando a gente já chega nessa parte, a gente já está na terceira oferta. A primeira vocês podem ir, mas fiquem aqui no mundo. A segunda vocês vão, só não se aprofundem muito. A terceira, você pode ir, mas sua família é minha. Sua família não vai. E tem gente que recebe, tem gente que aceita, tem gente que não luta pela família. E aí a gente entra em Êxodo 10, 24, que diz: ó, tudo bem, vocês até vão, mas os bens materiais de vocês são meus. É o que está escrito em Êxodo 10, 24. Então o faraó chamou Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças e eu também. Chega um momento que o inimigo, ele vê que está perdendo, que já não consegue mais segurar, que você já está se convertendo, sua família já está se convertendo, ele fala assim: então tá, você pode até ir, mas seus bens são meus, seu bolso é meu, suas finanças são minhas, você não vai devolver o dízimo, você não vai devolver a oferta, isso tudo é meu. Você não vai servir ao Senhor com o seu carro, você não vai servir ao Senhor com a sua casa, você não vai servir ao Senhor com os seus bens, você não vai servir ao Senhor, isso tudo é meu. E eu fico impressionado, irmãos, como que tem gente que ainda aceita essa proposta. Eu lembro de uma ilustração muito interessante. Satanás, ele se disfarçou de vendedor, tinha que ser, se disfarçou de vendedor, e foi vender uma casa para um crente. E ele chegou, fez uma proposta, o crente aceitou, falou assim: olha, eu vou te vender essa casa a preço de banana, vai ser muito barato, mas só tem uma condição para vender esse preço: eu vou colocar um prego só na parede, só um prego. Você pode mexer em qualquer coisa da casa, mas o prego é meu, você não vai poder mexer no prego. E aí, como o preço era muito baixo da casa, o comprador falou: fechado, coloca o prego, onde você vai botar o prego? E aí Satanás, vendido, disfarçado de vendedor, veio e colocou, isso é uma ilustração, tá, gente, não é verdade não. E aí colocou o prego na parede da sala, pregou lá, fechou o acordo, vendeu, beleza. Passadas 2 semanas que as pessoas tinham entrado na casa, já tinham organizado tudo, o vendedor bateu na porta e falou: sei que eu vim aqui para poder fazer uma coisa. E ele falou assim: como assim? Eu vim aqui para deixar um negócio aqui.
no meu prego. Aí ele falou assim: tá, entra. E aí esse vendedor entra dentro da casa com um pedaço de carne podre, pendura no prego e deixa lá. E aí o dono da casa falou assim: não, mas por que você vai deixar esse pedaço de carne podre aí? Ele falou assim: opa, cláusula no contrato, toda a casa é sua, mas o prego é meu, e eu faço o que eu quiser com o prego. Tem muitas pessoas que entregam quase toda a vida a Jesus, mas tem um quartinho guardado lá dentro do fundo da alma, que as pessoas não dão acesso para o Senhor Jesus entrar. E aí o que acontece? O inimigo continua tendo acesso. E tem muitas pessoas presas, principalmente na área financeira. Por quê? Porque elas convertem tudo. Dizem algumas pessoas que tudo se converte, menos o bolso. Porque dá dízimo para o pastor ficar rico. Porque vai dar dízimo para não sei o que da igreja. Porque obra de não sei o que, obra de não sei o que, esse cara pede tudo. E aí a pessoa vai sendo relutando, fecha o coração, não tem coragem de abençoar com um arroz, com um feijão. E as pessoas, elas acabam ficando presas, com as vidas financeiras travadas, porque sem perceber, elas continuam em negociação e tendo áreas da vida presas. Preste atenção, quando Jesus te comprou, Ele não comprou parte, Ele comprou você inteiro. Eu não sou parte de Jesus, tudo é dele. Alguém certa vez estava conversando com uma pessoa e falou assim: pastor, eu fiquei sabendo na sua igreja que tem que dar 10% de dinheiro lá, tudo que eu ganho. Que negócio é esse? Que a gente tem que dar 10% para a igreja, só porque eu sou membro de lá. E o pastor falou assim: quem falou que é só 10%? Está muito enganado. A pessoa te falou, está equivocado. Ué, pastor, então não tem que dar os 10%? Ele falou: claro que não. E aí quando a pessoa abaixou a guarda, ele entrou com os dois pés no peito e disse: não é só 10%, é tudo, é 100%. Ou você é integral de Jesus ou você não é. Irmãos, 10% meu não faz diferença nenhuma para Deus. Deus é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que se Deus quisesse holocaustos e ofertas, Ele não pediria a ninguém, Ele próprio matava e Ele fazia a oferta para Ele. Quando nós devolvemos ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, quando nós servimos a Deus com os nossos bens materiais, nós estamos devolvendo uma oferta para o serviço do reino, mas é privilégio nosso. É um privilégio gigante ter a oportunidade de pastorear vocês. É um privilégio enorme poder abençoar com 5 reais, com 10 reais para a pessoa ir fazer missão do outro lado do mundo para salvar vidas lá, que eu não tenho coragem de ir. É maravilhoso quando eu consigo colocar meu carro para fazer alguma coisa em prol de alguém. Eu acho engraçado aqueles escritos adesivos: foi Deus que me deu. E aí embaixo está escrito: vende-se. Está vendendo o que Deus te deu? Existem pessoas que infelizmente elas se envolvem tão profundamente com as coisas, com os bens materiais, que eles se esquecem de Deus. A Bíblia chega a contar uma parábola de que havia um homem que estava muito rico, e ele diz o seguinte: vou levantar aqui um celeiro, eu já sou muito rico. Aí diz para a alma, descansa, fica em paz, porque você já é muito rico e já tem muita coisa. E aí ouviu-se uma voz que dizia: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem ficará? Sabe, irmãos, eu não estou dizendo aqui que você tem que sacrificar tudo, embora tenha, mas não é esse o contexto. Mas eu estou dizendo que se a gente se entrega para Jesus, tem que entregar por completo. Não dá mais para a gente ficar titubeando. Sabe qual é a única coisa que o próprio Jesus fala que tem competição dele como Senhor? Jesus diz assim: vocês não podem servir a 2 senhores, porque se você servir um, você vai desagradar o outro, e se você desagradar um, você não vai conseguir servir o outro.
Então vocês só podem servir a um Senhor. E aí ele completa dizendo: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir Deus e as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve as riquezas. E aí, quando a gente estuda isso, a gente percebe que a única coisa que ainda pode se tornar senhor do ser humano é o próprio dinheiro, é a própria avareza. Jesus chamou um homem e disse o seguinte: chegou para ele, o jovem, e falou assim: mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e falou assim: olha, segue os mandamentos, honra seu pai e sua mãe, não minta, não levante falso testemunho. A Bíblia diz que aquele homem estufou o peito e disse: Senhor, desde a infância eu faço isso, sempre fiz. E aí Jesus olhou para ele e disse: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e depois vem e me segue. Para a gente poder perceber que Jesus não queria o dinheiro daquele homem, Jesus fala assim: vende tudo que você tem, entrega aos pobres e depois você vem e me segue. A Bíblia diz que aquele homem virou as costas muito triste e foi embora, porque ele era dono de muitas propriedades e riquezas. E aí Jesus diz a célebre frase: quão difícil é de um rico entrar no reino dos céus. Não é o rico por ser rico, mas é porque quando as pessoas elas amam mais o dinheiro se torna senhor delas e elas ficam em dificuldade de servir a Deus. Não estou dizendo aqui que você não pode ser rico e que Deus levante os ricos aqui. Eu estou dizendo que você não pode amar mais as coisas materiais do que a Deus. Deus precisa sempre estar em primeiro lugar. Sempre. Sempre e sempre. Se você tem condição de comprar um carro melhor, compre. Ande num carro melhor, até para servir de testemunho. Mas não coloque o carro acima de Deus. Se você tem condição de comprar uma casa melhor, compre. Não é problema. Se você tem condição de fazer obra na sua casa, faça o melhor para a sua família, mas não coloque isso acima de Deus. Se você tem condição de comprar um iPhone, um Samsung, um Nokia, nem sei se tem mais Nokia, compre. Deus é o melhor, mas não coloque isso acima de Deus. Existem pessoas que ficam tão vidradas no celular que não tem mais vida com Deus, porque passa 40 horas no Instagram, no Facebook, e não consegue parar 20 minutos para ler a Bíblia. Quem é que está dominando aquele negócio? É a desgraça do celular. Pessoas já acordam pegando o celular, pessoas dormem com o celular na mão. Se nós viéssemos para a igreja e a gente esquecer a Bíblia, a gente não volta, mas se esquecer a desgraça do celular, opa! Volta lá que eu esqueci meu celular. E ainda chega aqui dentro, e me perdoe quem fica, mas ainda fica no WhatsApp aqui dentro. As 2 únicas horas que a gente tem para servir a Deus, com culto e comunhão, ainda tem gente que fica no WhatsApp. Que isso, irmãos? Fica com o WhatsApp na frente de um juiz, numa audiência que você vê. Fica. O que eu estou dizendo? É que tem muitas pessoas que estão sendo enredadas pelo inimigo, presas e não conseguem perceber isso. Essa é a quarta oferta. Vocês podem até ir, sirvam a Deus, fiquem lá dentro, se envolvam, se tornem diáconos, presbíteros, pastores, mas os bens de vocês são Deus. Não vou liberar isso não. Até que entra o texto que nós lemos. Êxodo capítulo 10, versículo 25. O faraó, escuta o recado, meu irmão. Nenhuma unha vai ficar. Eu não vou deixar nem um pedacinho de unha no Egito, faraó. Presta atenção, doidão. Eu vou, a minha mãe vai, a minha esposa vai, os meus filhos vão, os meus bens vão, e tudo vai ser de Deus. E ponto final. Não tem negociação. Eu não vou deixar nada no Egito. Vai vir tudo. É todo mundo. São todas as coisas. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também os nossos rebanhos vão conosco, nem uma unha vai ficar, porque deles nós vamos tomar para servir o Senhor nosso Deus, e a gente nem sabe ainda o que havemos de servir ao Senhor até que a gente chegue lá.
O negócio é o seguinte, Faraó, eu não vou deixar nenhuma unha para trás. E vou te dizer mais, eu nem sei o que Deus vai me exigir, eu nem sei o que Deus vai me pedir, eu nem sei como que Deus vai querer me usar. Mas fica sabendo, no Egito não fica mais nada. No Egito eu não deixo uma unha. Ele pode me pedir o que Ele quiser. Ele pode me chamar para me servir onde quiser, para que eu possa servir da maneira que Ele quiser. Entenda, Faraó, eu vou servir a Deus do jeito que Ele quiser. Não me importa o que Ele me peça, mas não vai ficar nenhuma unha no Egito. Sabe o que Moisés estava dizendo para Faraó? Eu quero a libertação total. Eu não vou deixar nada no mundo, não vai ficar nada para trás. Eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou batalhar com todas as minhas forças enquanto eu tiver vida, para que todos venham junto comigo. Qual que é a proposta que a gente aceita? Qual que é a proposta que você aceita? Qual que é a proposta que nós, como cristãos, de uma maneira geral, estamos aceitando? Será que a gente não tem negociado demais com o mundo, dando legalidade demais? Será que nós não precisamos rever alguns conceitos e começar a assumir um compromisso total de integridade com Deus? Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu não estou dizendo aqui que a gente não vai errar, pelo amor de Deus. Eu não estou dizendo que um dia a gente não vai falhar, que um dia a gente não vai tropeçar. Não estou dizendo isso. E eu tenho certeza que você vai mais cedo ou mais tarde tropeçar. Eu sei que mais cedo ou mais tarde você vai cair. Não estou amaldiçoando, estou falando a realidade da nossa natureza carnal, morta. Essa desgraça chamada carne, que a gente é sujeito a ela ainda. Paulo diz o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas a desgraça do mal que eu não quero é isso que eu faço. Quando eu faço isso, eu chego à conclusão: não sou eu que quero fazer, é a carne, é o pecado que ainda habita nessa carne que me faz tender para o mal. Tem resposta que de vez em quando você vai dar atravessada para alguém, vai ter momento que você vai olhar para alguém, vai ser grosso, vai ser ignorante, vai ter momento que você, homem, vai dar uma zoiada meio esquisita, pô, a mulher aí, vai ter momento que a mulher também, que são meio maluca também, vai colocar uma roupa e vai sair sensualizando por tudo. Vai ter momento assim, mas querido, quando eu entendo que eu sou de Jesus, a minha consciência começa a mudar, o meu pensamento consegue mudar, e aí eu posso até tropeçar, mas viver no pecado não. Pedro diz que existem muitas pessoas que ainda vivem no pecado, mas nós que conhecemos a Jesus, nós não temos o direito de viver no pecado. Não diz que a gente não peca, diz que a gente não vive no pecado. E eu termino essa mensagem falando o que Josué disse. Josué conduziu todo o povo para Canaã, levou todo mundo para Canaã, introduziu, dividiu as terras, dividiu tudo. E no final, ele subiu no monte, colocou o povo e disse: decidam hoje, o que vocês querem fazer? Deus os trouxe até aqui. Vocês viram o que Moisés viveu? Vocês viram o que Egito viveu? Vocês viram como Deus nos conduziu com poder pelo deserto durante 40 anos? Vocês viram como que Deus distribuiu as terras de Canaã e nos deu vitória. Mas ainda assim vocês ainda têm deuses entre vocês. Eu sugiro a vocês que vocês peguem todos esses deuses, joguem fora e decidam servir exclusivamente ao Senhor. E aí ele diz a célebre frase que todo mundo sabe, Josué 24:15: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir que tipo de oferta você vai receber e qual tipo de oferta você vai aceitar. Mas como seu pastor, eu estou para te dizer que só existe uma oferta certa. Nenhuma unha fica no Egito. Nenhuma unha fica para trás. Se tem qualquer coisa que me tira da presença de Deus, se tem qualquer coisa que me afasta de Deus, não importa o que seja, isso vai ficar para trás. Não quero mais. Não estou falando de família, eu estou falando de princípios. Você não pode permitir que as ofertas que o diabo faça sejam tão sedutoras a ponto de tirar você de Canaã, de tirar você do céu. Você precisa se posicionar nessa noite. Nós estamos em uma guerra. Deus quer libertar o povo, já enviou o libertador, mas tem gente que quer permanecer escravo e negociando com o faraó.
Decida hoje, irmão. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo é temporário. Vai passar. É só um momento. Tem uma terra celestial preparada para nós que não se compara com as coisas dessa terra. Mas não aceite que fique qualquer coisa sua para trás. Não permita que o diabo ainda coloque um preguinho na sua residência para ele ter controle em alguma área. Deixa Jesus entrar hoje em todos os cantos da sua vida. É igual quando a gente tem aquele quartinho da bagunça. Quem tem o quartinho da bagunça em casa? Eu tenho lá. Chega uma visita, joga pro quartinho, roupa em cima da cama, joga em cima da cama do casal, tranca a porta e nem Deus entra aqui. É assim ou não é? A sala é impecável, mas você entra no quarto, abre o guarda-roupa, essa roupa cai em cima da gente. Assim. É assim ou não? Tem gente que a vida está desse jeito. Jesus chega lá, bate na porta, entra, manda a pessoa: Jesus, olha aqui a minha sala, olha aqui o quarto dos meus filhos, olha aqui a cozinha. Aí Jesus pergunta: mas esse quarto aqui é o quarto do casal? É, Jesus, nesse aí você não entra não. Só nos dois aqui. Jesus, pode deixar que eu e meu marido a gente se resolve, não precisa do Senhor. E aí Jesus não entra no quarto do casal. Tem pessoas que apresentam a sala, a cozinha, o quarto do casal, mas os filhos não, Deus. Os filhos, deixa comigo. Não precisa entrar aqui não, deixa que eu cuido dos meus filhos. Pode deixar. Em outro momento eu vou trazer uma mensagem sobre põe em ordem a tua casa, falando sobre cada cômodo da casa, como que isso representa a nossa vida. Mas tem gente que tem o quartinho da bagunça lá, que fala dos bens materiais, que é aquela área que você não deixa Jesus entrar, nem ninguém entrar, porque sabe que se entrar lá para começar a mexer, para arrumar, vai trazer dificuldade de expor a sua vida. Deus não quer expor você, Deus quer curar você, Deus quer tratar você, para que você possa ir morar no céu. Você pode dizer isso: nenhuma unha ficará. Você pode dizer comigo? Fala comigo: nenhuma unha ficará. De novo: nenhuma unha ficará. Mais uma vez, com voz de trovão, de quem está comendo bem e quem não está em jejum: nenhuma unha ficará. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda Jesus.